No vídeo anterior, fui atrás de relatos de arrepiar na fascinante ilha de Cotijuba e encontrei. O tiro tirava partes que se recompunham muito rápido. Como assim, senhor? E é a continuação dessa visita que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Outra foi ele atirar no... Esse menino atirou em algo que tinha o formato humano, tinha a anatomia humana, mas que a aparência não era nada humano. Aqui também? Aqui também. Ele sozinho na mata, ele deu 5 tiros e o tiro tirava partes que se recompunham muito rápido. Como assim, senhor? Como assim? Ele atirava com uma espingarda 28 atirando de perto, ele tira um pedaço da tua face, digamos assim. Só que ele atirava e aquilo se recompunha muito rápido. Caramba! E aquilo continuava vindo na direção dele. E ele atirou 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele viu ele se aproximar muito, ele disparou na carreira de volta para casa. Chegou lá em pânico na casa da mãe dele, que não fica longe da mata, né? E contou para ela, disse, mãe, aquilo, tu não mataste alguém? Disse, não era um ser humano. Ela tinha, anatomicamente, seria um ser humano, mas a aparência física era aquela coisa demoníaca, aquilo muito feio, né? Era de noite, era de dia? À noite, à madrugada. Assim. Esse rapaz que o senhor cita aí, ele é tipo um mateiro, um caçador da região. Ele ainda está por aqui, ele? Sim. E pelo que o senhor está dizendo, é uma pessoa que destemida, né? É, destemida, totalmente. Ele anda essa mata aí sozinho, sem... Isso aí é muito intrigante, né? Eu não tinha ouvido nada parecido. Ele atirar, o pedaço do bicho voltar para o lugar e continuar. Como se recompunha aquilo assim, né? Caramba. Ele deu 5 tiros e aquilo continuou indo na direção dele, foi quando ele resolveu disparar. E assim, nesses 14 anos de ilha, eu sempre ouvi falar dessa questão da mulher de branco, né? Que aparecia e aparece, vamos usar assim, lá no casarão. Então, por meados nós estamos em 2024, 2025, lá por 2010, aconteceu um fato que eu não esperava. Nós estávamos lá nesse mês de férias, julho, né? E ali esperando, né, ali no Trapiche, né, nós estávamos esperando, isso já passava meia-noite e 30 por aí, nós estávamos no auge do movimento do mês de julho. E ainda estava chegando o barco naquele dia, ia ter uma festa nesse dia aqui, uma festa de aparelhagem, uma aparelhagem famosa aí. E então nós estávamos ali esperando o passageiro e tudo mais.
Aí alguém disse, rapaz, eu vi algo lá dentro do casarão. Aí eu olhei por lá também, querendo, né? Ali a gente fica naquela ansioso também de saber o que é que estava ocorrendo. Eu vi aquele pessoal se amontoando, também fui para lá. Ao chegar, onde é? Onde é? Alguém dizia, lá dentro não enxerga e tal. Eu fui me aproximando e eu entrei. Nisso que eu entro, eu visualizei algo que às vezes eu penso que é do meu imaginário, e às vezes eu não quero dizer que é do meu imaginário. Né? Uma mulher, aparenta ser uma mulher, pelo formato do corpo, enrolada num lençol. Ali naquele movimento, eu olhei, e aquilo é rápido, e some. Em pé? Em pé, em pé. E aquilo é tão rápido que a gente entra assim no medo. O medo te toma. E a gente corremos, bora cercar, bora procurar e tal. Procuramos, reviramos e não encontramos nada. E eu conversei já há tempo com outras pessoas mais velhas, que estão há muito tempo aqui. Houve a mesma história que se dá esse fato. Não é corriqueiro, é com algumas pessoas isso ocorre. Uns vê e outros não vê. Então, volta e meia alguém enxerga ela, é isso? Enxerga ela, volta e meia. Nesse dia que tinham pessoas aglomeradas, alguém mais viu? Alguém viu também, não foi só eu. Isoladamente, mas bem todos também que estavam ali viram. E o que é o casarão? O casarão, para quem não sabe, eu vi agora o professor fez um comentário do casarão. O casarão, ele é o educandário, né? Que ele nasce como educandário. O professor datou aí, colocou uma data de 1950. Ele diz no histórico dele que é de 1938. Ele nasce em 1938, é construído. E ele é para cuidar do menor infrator daquela época que havia. Logo do auge da borracha, né, Belém entra no desequilíbrio social e, como o professor também pontuou, o nome do interventor da época, né, criaram o educandário para cuidar daquele menor infrator daquela época. Então o educandário ele dá-se naquele momento. E em 1978 ele é desativado, mas ele antes de 78 ele vai se tornar presídio com o governador Manuel Barata, ou Barato, né? E desde então ele desativou, então ele virou uma ruína. E ali se dizem muitos ditos, como o professor também pontuou aqui, né, que isso não sei se está mais para folclórico, né, que quando eles vinham, né, no trajeto de Belém para cá, os meliantes, vamos dizer assim nesse sentido, era colocado um peso no seu tornozelo, aqueles que eram os mais perigosos, né? Ó, tu vai ficar por aqui mesmo, pela Bahia, né? E assim, e tem vários mitos, né? Várias histórias que permeiam o educandário Nogueira de Farias. Que hoje em dia é só uma ruína. É só uma ruína. Que é aquela estrutura que quando a pessoa sai do Trapiche entrando em Cotijuba, sim, ela se depara logo, sim, frontalmente com aquilo ali. Sim, senhor. Muito legal. Obrigado, seu Ítalo, pelo seu relato. É bem interessante. Eu não conhecia essa história da mulher de branco. Mas o senhor, eu lhe afirmo que não só eu conto essa história, como tive essa oportunidade de vivenciar esse momento lá, mas outras pessoas que trabalham ali no dia a dia, que estão muito mais tempo ali, entendeu? Eles contam, relatam também que há essa mulher que aparece lá, né? Tem várias pessoas que trabalham ali ao redor, né? Ao redor. Isso. Principalmente à noite, né? Se dá, quando a gente está por ali à noite, tá, a gente brinca com 8 horas, cuidado com a mulher de branco aí dentro. Muitas histórias contam sobre a questão do candário aqui em Cotijuba e do presídio. Chama presídio, chama educandário. Aí, meu Deus. Na realidade, muita coisa. Havia uma mudança de local de acordo com a necessidade. Apesar de lá no prédio principal, lá no início, na frente do Trapiche, ser chamado de educandário, lá também recebiam bandidos de alta periculosidade. Lá eles tinham os objetos de tortura, eu cheguei a ver isso, né? Você chegou a ver? Sim. O que é que o senhor viu lá? O que eles chamavam de pau de arara. Pau de arara. E eu trabalhei com uma professora que o primeiro emprego dela foi aqui.
Então, ali ela disse para mim que ela via coisas horrorosas. E esse pau de arara era simplesmente uma espécie de trave onde eles amarravam as pessoas e batiam com um pau na bolsa escrotal dos caras. E ela dizia que aqueles gritos eram horrorosos, e como lá até hoje você vai ver umas espécies de mini janelas, ela subia para olhar aquilo e disse que ela ficava horrorizada. Para que se fazia aquilo? Para que o cara confessasse algo que o cara diante na tortura toda a carne se traz, né? E às vezes até confessavam algo que nem tinham feito por conta da dor, do horror que era aquilo, né? Então essa professora, a professora Graciene, a irmã Graciene me falou que o primeiro emprego dela foi lá. Porque assim, lá também menores infratores vinham, e lá em Belém já tinha aquele estigma: se tu não estudar, se tu pisar na bola, se tu fizeres algo errado, eu vou te mandar para Cotijuba. As crianças, os adolescentes da época morriam de medo de vir para cá, porque já tinha uma administração na época, para cá, já não me lembro a década, mas já era do Teodorico Rodrigues, um cara que foi árbitro de futebol, então era ele o manda-chuva da situação. Eu conheço pessoas que estudaram no educandário e que aqui eles se tornaram policiais e foram para Icoraci, continuaram na Força Armada e hoje em dia são aposentados, né? E dizem que o melhor lugar que eles já viveram na vida deles, onde preparou eles para a vida, foi aqui. Mas o educandário, ele recebia só menores ou recebia adultos também? Menores, só menores. Mesmo presos eram menores? Não, eles não seriam presos, eles vinham para estudar. Até então, ele tinha aprontado lá, vinha para estudar. E a coisa da tortura? A coisa da tortura já era, quando vinha dentro do mesmo prédio, já havia um outro local lá, onde eles abrigavam os infratores adultos. Ah, né? entendi. Então era um prédio dividido, exato. para o educandário e para o presídio. Presídio, Entendi. Só que esse presídio, ele funcionava lá para você mantê-los por um tempo. Depois eles eram mandados para a ponta de baixo, né? Lá na ponta de baixo também tinha parte do educandário e parte do presídio. A ponta de baixo era na mesma estrutura lá? Não, lugar. É aqui no Pedra Branca, não vai quem quer para lá. E tem ruína lá também? Ó, lá as construções eram de madeira, então o que você vê são os pedestais de tijolo, onde recebia os esteios para fazer a estrutura da casa. Hoje ainda tem esses pedestais de concreto, digamos assim, que não era concreto na época, né? Entendi. Sabe, sei lá se já tinha cimento, não sei nem quando inventaram o cimento. O resto da estrutura, como era de madeira, sumiu. Ruiu tudo. Só que lá já existia uma outra situação. Havia o educandário. Aí, a história que eu conto para vocês é de alguém que na época habitou. Tá lá, filho. Aí, na época, eles colocaram um punhado de garotos lá que, segundo a administração, viriam para estudar. Nada havia com relação à educação. O que é que eles faziam? Eles ficavam lá ocupando aquele espaço. A comida era muito restrita. Aí eu te conto a história de uma pessoa que eu conheci aqui, que me contou que algo para mim é novidade. Eu não vou te dizer o nome dele, porque eu tenho um celular que deu pau aí. Ele mora em Santarém. Eu acredito que ele ainda está vivo. Ele deve ter hoje entre 70 e 80 anos. A história que ele me contou aqui foi tenebrosa. Ele disse que lá, ele quando veio do Acre,
Ele veio do Acre com a mãe e com o irmão. Eles chegaram em Belém e lá eles tinham a indicação de um Capitão Brasil. O Capitão Brasil era amigo do pai das crianças e do marido dela, que também era um capitão do exército. Eu acredito que era do exército, não me lembro bem. E lá, disseram para ela quando saiu do Acre, olha, a situação ficou ruim porque ele faleceu e vá para Belém e procure Capitão Brasil. Ele chegou lá com o Capitão Brasil disse, não, tudo bem, tranquilo, eu vou colocar eles na escola, eles vão para uma escola muito boa, uma escola que fica numa ilha aqui, os seus filhos vão se dar bem, não se preocupe. Mas aí ela disse, mas eles vão ficar longe de mim? Não, por um tempo, não se preocupe com isso não, eles vão ser muito bem tratados. Quando eles chegaram aqui, aí trouxeram as crianças. Quando as crianças chegaram aqui, 11 e 12 anos. Eles chegaram aqui, eles viram que lá não tinha nada a ver com o que foi prometido para o Capitão Brasil. O que é que eles tinham? Eles tinham 4 elementos lá, militares, ferrenhos, onde tudo tinha que dar certo, e nunca deram para eles nem um caderno, nem um lápis, nem porra nenhuma. Então, eles ficavam vivendo aquela situação, com um alimento muito restrito. Aí eles começaram a emagrecer, todo mundo emagreceu, como era a época, às vezes quando era época de fruta, e para lá tinha muita fruta, eles subiam na mangueira, comiam manga, comiam jambo, comiam o que eles achavam de fruta, eles iam comendo, com muita fome. E enquanto isso, a mãe dele ia com esse Capitão Brasil, disse, sim, capitão, onde é que estão meus filhos? Eu quero visitá-los. Não se preocupe, não. Eles não admitiam que os pais viessem visitar os filhos. Caramba. Porque aquilo lá era tortura, eles vinham para ser torturados. Eles apanhavam por qualquer coisa, eles batiam nele. Ele disse, professor, eu me lembro bem que na Copa de 70, lá eles recebiam charque, eles faziam uma babuja para eles comerem lá, e o charque mesmo bom era para os caras que estavam tomando conta daquilo lá. Aí quando foi, às vezes chegava a carne não chegava na mesa deles, era só para a chefia lá, os caras que comandavam a situação. Eles revezavam entre eles, voltavam outros, mas também tudo era o mesmo padrão, ferrenhos, aqueles pseudo-educadores que não educavam porra nenhuma, porque ele disse que ele nunca recebeu um caderno e uma caneta, nem ninguém para orientar sobre a questão da educação. Filho meu, ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele tinha uma bola de basquete, daquelas bolas de couro, que antigamente a bola era de couro, né? Tinha uma bola de basquete e era o jogo Brasil e Inglaterra, foi a final da Copa. Brasil e Itália, a final da Copa de 70. Final da Copa de 70. Aí ele disse assim, olha, o Brasil vai jogar hoje. Havia rádio. Era rádio, não tinha televisão. Se o Brasil ganhar, hoje todo mundo vai comer carne. Aí uns ficaram na torcida, não só pela vitória do Brasil, mas para ter que comer carne, né? Aí o menorzinho dele, 11, 12, o de 11 era franzino, né? Aí ele pegou e o Brasil campeão, Brasil campeão. Aí ele pegou e foi lá e disse assim, capitão, nós vamos comer carne, o senhor disse que a gente vai comer carne. Aí ele pegou e disse assim, tu quer comer carne, quer? Pegou a bola e deu-lhe uma foguetada na cabeça do menino. Pum! Ele capotou umas 3 vezes, aí começou a chorar. O irmão foi lá, agarrou e disse, não, para. Ficou um nó na cabeça do menino, aquela bola é pesadíssima. Caramba, não sei se você conhece. Ele disse, então, professor, aí ele me contando isso e chorando. Eu disse, rapaz, e socorria. Aí o que aconteceu? A minha mãe
ela chegou lá depois de 6 meses, ela chegou lá com esse Capitão Brasil e disse: eu quero falar com ele. Aí os praças que estavam na segurança seguraram ela. Me larga, me larga. Ela foi, entrou na sala dele e disse: eu quero meus filhos agora, eu quero saber onde os meus filhos estão. Aí não, fique calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer os seus filhos. Aí quando foi um dia, parou um jipe lá da força, sei lá qual era, e desceu uma criança do carro. Aí ela olhou lá de fora, lá de dentro ela olhou e disse: professor, a minha mãe não reconheceu o meu irmão estava dessa grossura. Aí, caramba, quando ela chegou lá, meu Deus, meu filho, e abraçou ele, e cadê o teu irmão? O meu irmão não veio, ainda ficou lá. Aí minha mãe disse que ela levou meu irmão para alimentar. O meu irmão estava faminto, nós passávamos muita fome lá. Era um negócio que era desleal, aquilo era tudo mentira. Quando ela alimentou o irmão, ela disse: agora eu vou de novo lá. E ela chegou já metendo, bateu no pessoal da guarda lá, disse: eu quero falar com ele, eu quero o meu filho agora. O senhor vai dar um jeito de trazer o meu filho agora. Eu vou denunciar o senhor, eu vou lhe mostrar como é que meu filho está. Aí, rapaz, ela fez: não, fique calmo, mande o meu filho e eu vou lhe denunciar independente disso. Quando resolveram levar o outro menino que estava esquálido, a denúncia vazou e fecharam a bosta aí. Por causa disso? Por causa disso. Eu não posso, eu não vou precisar o nome dele, ele é vivo, ele é até escritor. Ele mora onde? Ele tem esse retrato, ele mora em Santarém. Chorei aqui, sabe? Eu chorei, eu fiquei Mas é muito triste mesmo, muito triste. Esse tanto de história triste que tem esse lugar... Macabra, né? Talvez gere essas histórias de aparição, de assombração também, né? Sim, já lhe contaram alguma, se mesmo que você não tenha visto de lá desse lugar? De aparição de visagem de lá, não? Olha, eu tenho eu não é nada de visagem não, mas eu, com a minha ex-mulher, quando a gente chegou para casa, a mãe do meu filho, uma vez a gente foi para lá, pegamos uns alface na horta e continuamos a andar. Quando passamos lá perto desse local, era tudo contava histórias que era assim: o nome lá vai quem quer, não é à toa, porque quando ele não confessava lá, disse: olha, só vou te dizer uma coisa, para lá vai quem quer. Eles tinham criação de formiga e colocava a pessoa no meio do formigueiro ali. Não isso é pela fato. Distância, como as pessoas acham. Não. Para lá vai quem quer, porque eles faziam isso, eles torturavam as pessoas lá. Assim, se tu não confessar, tu tá indo para lá porque tu queres. Olha, tu confessa aqui, porque para lá vai quem quer. E não vai quem quer, era aquela casa de madeira. Era aquela casa de madeira que era educandário e também era o presídio. E era um local de tortura de todo mundo, né? Eles falam que eles amarravam pedra nas pessoas e jogavam lá no rio. E eu, com essa minha ex-mulher, a gente passou pelo casarão para encontrar a ponta onde nós íamos ver uma ilha que tem lá na frente, que é Tatuoca, onde tinha uma base da Marinha lá. É até um amigo meu, um Protásio, que tomava conta. Aí eu ia mostrar para ela. Quando nós passamos por um buraco lá, nós descemos o buraco para subir, uma vala, descemos para subir. Ela pisou numa pedra. Ela se apoiou na pedra. Quando nós vimos, rolou 2 crânios. Rolaram 2 crânios humanos. O senhor viu? Vi. A minha mulher largou a bicicleta e me disparou. Aí eu peguei, disse: calma, fica calmo. Eu não vou ficar calmo. Olha, tem um crânio humano lá, 2 crânios humanos. Eu disse: para tu fizesse anatomia. Eu sou professor de educação física, tinha acostumado a ver isso, né? Mas eu nunca vi no chão assim. Tem um monte de crânio lá. Havia pelo menos 8 crânios lá, dentro desse buraco. Eu vi, ninguém me contou.
Então deve ter despachado muita gente ali. Gente, sim. Muito aconteceu. Muito aconteceu. Devia ter mais. Mas os que eu consegui rolar, assim, porque estava próximo do capim, mais ou menos solto, foram 8 crânios. Caramba. 8 crânios humanos.